As chuvas do fim de semana provocaram estragos em cidades do sul e do nordeste do Brasil e os temporais voltam a ganhar força amanhã. Marco Antônio Mendes já está aqui no estúdio para nos atualizar das informações do tempo. Onde é que o risco é maior? Boa noite, Marco. Márcio, boa noite para você que está acompanhando a gente também. Márcio, os 3 estados do sul estão em alerta para perigo nessa semana toda. Deve chover muito nesses próximos dias, volumes intensos. Nessa semana vai ter a passagem de 2 frentes frias que vão reforçar esse tempo que já anda bem instável. Então a situação é de alerta. Nesse fim de semana, inclusive, já foi de muita chuva em vários estados. Só no Rio Grande do Sul, mais de 20 cidades registraram algum tipo de problema. Acompanhe com a gente nas imagens, ó. Volume de água era tanto que vários rios transbordaram. A Defesa Civil informou que quase 20 famílias tiveram que procurar abrigo por causa desses alagamentos. Estradas do interior também sofreram vários danos. Chuvas intensas também foram registradas em Pernambuco. E olha só, uma casa desabou em Macaparana. Cidades inteiras ficaram debaixo d'água e 3.000 pessoas tiveram que sair de casa por causa dessas ruas completamente alagadas. Bom, e nessa semana as chuvas vão continuar, mas a situação mais preocupante é no sul, por causa da chuva que deve ser muito contínua, deve ser muito volumosa, podendo passar da casa dos 150 milímetros em algumas cidades, isso aqui pelo menos até quinta-feira, tá? Amanhã não vai chover tanto assim nas capitais. Veja, Porto Alegre aqui praticamente não chove, tem tempo firme sendo previsto o dia todo, mas Florianópolis e Curitiba aí sim ficam na rota dos temporais. E essas chuvas, Márcio, precisam ligar um sinal de alerta, porque elas devem ser muito volumosas e a grande preocupação também é que elas devem cair tudo no mesmo lugar em algumas cidades que já choveu muito nesse fim de semana. E podem avançar de alguma forma para outras regiões? Mas a grande preocupação é basicamente essa. Diferente de outras frentes frias que vão avançando para o sudeste, para o centro-oeste, essas devem ficar praticamente represadas ali no sul. Então, muita chuva no mesmo lugar é o que está causando esse tipo de problema. De forma geral, o que vai acontecer no Brasil, no restante das outras regiões, é que a semana tende a ser um pouco mais seca mesmo. Amanhã, por exemplo, em toda essa área que a gente vê aqui em amarelo no mapa, o tempo vai se manter ensolarado, vai se manter de tempo firme. Algumas pancadas um pouco mais passageiras podem se formar mesmo entre o norte do Espírito Santo até o litoral aqui do Rio Grande do Norte e também em áreas entre o Pará até mesmo aqui o Acre. Vamos ver algumas máximas de algumas capitais amanhã. Acompanha comigo, ó, 26 graus amanhã em Brasília, Belo Horizonte e Salvador vão aos 27 graus, 28 no Recife e também em Campo Grande. Agora um pouco mais quente, a gente vê aqui Manaus que vai aos 30, já Cuiabá e Belém com 31 graus. Vamos dar uma olhadinha agora um pouco mais para frente, São Paulo, como é que deve ser essa semana? Semana deve ser de tempo firme, tempo ensolarado, praticamente sem chuva. Temperaturas a gente vê aqui ó, na casa dos 27, 28 graus até na quarta-feira. Aí depois as temperaturas começam a despencar. Na sexta-feira, nossa mínima deve ser de 9, máxima de 17 graus. Por que isso vai acontecer? Porque julho vai começar gelado, mais uma vez, com a chegada de uma nova massa de ar polar. As temperaturas devem começar a cair novamente aqui, ó, a partir de quinta-feira, e as regiões que vão sentir mais aqui, sul, sudeste e centro-oeste. Mas, Márcio, é importante a gente trazer que esse frio que deve chegar a partir desse comecinho de julho não vai ser tão intenso quanto aquele que a gente viu na semana passada. E aí outro recado, talvez, pelas projeções, julho deve ser o último mês gelado, frio, até o inverno, porque depois o El Niño deve começar a ganhar força. E aí com o El Niño a gente sabe como vai ficar tudo assim. A gente vai continuar acompanhando, claro.